Beleza? E aí, professor de História Diego Novaes. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o processo de independência do Brasil. Beleza? Então, vamos entender aqui como que se deu a formação do Estado brasileiro. Tá? E todas as questões que levaram, então, ao processo de independência política do Brasil. E vale ressaltar que independência política não é a mesma coisa que independência econômica. Nós vamos entender isso e muito mais coisas nessa videoaula, tá certo? Então, me acompanhe, mas antes, lembrando, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui, se inscreva no canal, tá certo? E ajude a promover as nossas aulas, tá certo? Então, bora nessa. Então, e aqui nós vamos entender a estrutura da nossa aula de hoje, tá certo? Habilidades e competências de acordo com as normas da BNCC, objeto de conhecimento, ou seja, é aquilo que nós vamos estar estudando na aula de hoje, que é os caminhos até a independência do Brasil. Habilidades, identificar e explicar os protagonismos e atuação de diferentes grupos sociais e étnicos na luta de independência nos Estados Unidos, que nós já vimos, no Brasil, que agora nós vamos estudar, na América Espanhola, que também nós já vimos, e no Haiti também. Compreendendo o conceito de nação e Estado no passado e no tempo presente, como questões de terras, conflitos étnicos, culturais e religiosos, considerando o contexto latino-americano. Caracterizar a organização política e social do Brasil desde a chegada da Corte Portuguesa em 1808 até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira. Analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e comparar as formas de governo neles adotadas. Já as competências, compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo, tá certo? Então essa é a estrutura da nossa videoaula de hoje, com as nossas habilidades e competências que serão trabalhadas no decorrer, tá certo? Então, agora, bora para a aula. Então, pessoal, nós vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre independência. Então, a palavra independência, ela pode ter vários significados. Então, e quantos significados essa palavra independência ela pode ter para o país? Podemos separar, né? Podemos falar de maneira diferente de independência econômica e independência política? Podemos tratar isso de forma diferenciada? Claro que podemos. Vamos entender uma questão. Tanto o Brasil quanto os outros países que se tornaram independentes na América no decorrer do século XIX conseguiram sua independência, a sua autonomia política, mas continuaram dependentes da economia de potências europeias, como por exemplo a Inglaterra, que com a primeira e a segunda revolução industrial, entre os séculos 18 e 19, ela diante do aumento da produção, ela precisa também ampliar seu mercado consumidor. E aonde estava esse mercado consumidor? Na América. Então, a América, os países que vão se formar na América, vão ser exportadores de matéria-prima, de gêneros agrícolas e importadores de produtos industrializados. Então, economicamente, não só o Brasil, mas outros países também da América Latina vão se tornar dependentes da economia das suas ex-metrópoles e também da economia inglesa, principalmente. Tá certo? E será que hoje podemos nos considerar verdadeiramente independentes, tanto na questão política quanto na questão econômica? Eu vou deixar essa pergunta para você responder, tá certo? Vamos dar continuidade à nossa aula e no decorrer dessa aula você faça a sua reflexão e vamos procurar entender se hoje o Brasil é ainda independente politicamente e economicamente. Então, pessoal, e aqui vamos observar essa imagem, tá? Essa imagem ela retrata a independência do Brasil, tá? O quadro é Proclamação da Independência, e nós podemos observar que o personagem central
dessa imagem é Dom Pedro, e ele está sendo retratado como, né, a pessoa que proclamou a independência do Brasil no meio do povo. Só que aí nós temos algumas questões, vamos refletir aqui. Será que foi realmente isso que aconteceu? Ou será que a independência do Brasil foi um resultado das ações das elites, né, do Brasil? E afinal, a independência do Brasil, ela teve uma participação popular? É isso que nós vamos também entender, procurar entender no decorrer desta aula, tá certo? Então, vamos aí dar continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? Então, a partir de agora, nós vamos ver alguns fatores que levaram à formação do Estado brasileiro. Então, nós vamos contextualizar com acontecimentos do início do século XIX da Europa e que influenciaram no processo de independência do Brasil, tá certo? Vamos lá. Então, um dos primeiros pontos é que o sistema colonial ele vai ser colocado em xeque. A Revolução Industrial cria demanda para novos mercados consumidores. Então, o primeiro ponto é que a Revolução Industrial, tá, ela muda o modo de produção, ela sai daquela produção artesanal e passa para a manufatura. Então, há um aumento na produção. Então, com esse aumento da produção, a Inglaterra precisa de novos mercados consumidores. E aonde estavam esses novos mercados consumidores? Na América, na África, na Ásia, tá certo? Mas só que a Inglaterra conseguia entrar diretamente nesses mercados? A resposta é não. Ela não conseguia entrar diretamente nesses mercados. Agora, por que ela não conseguia entrar diretamente nesses mercados? Pelo simples motivo de que essas colônias na África, na Ásia e na Oceania, e na América também, estavam ligadas ao chamado Pacto Colonial. Essas colônias, através do Pacto Colonial, estabelecia-se uma relação de uma relação de dependência da colônia em relação à metrópole. Ou seja, somente a metrópole podia comercializar, né, podia comprar e vender dentro da colônia. E aí que vem a questão. No caso do Brasil, o único país que podia comprar e vender aqui dentro era Portugal, porque Portugal era a metrópole do Brasil. Só que aí na Europa nós vamos ter, né, uma outra questão, que é o chamado bloqueio continental. Então, a imposição francesa de proibir que o continente europeu mantivesse relações comerciais com a Inglaterra não foi aceita a princípio pelo Império Lusitano. Em um primeiro momento, Portugal ele adere o bloqueio, ele finge aderir ao bloqueio continental e comercializa ali pela Inglaterra por debaixo dos panos. No próximo slide nós vamos entender a questão, como que Portugal ficou nessa questão no meio do conflito entre França e Inglaterra. Então, voltando aqui à questão, a Inglaterra queria e muito o fim do monopólio comercial metropolitano. Aquela relação de dependência que eu acabei de falar entre a metrópole e a colônia. Então, o Brasil, ele deixou de ser colônia e passa a negociar com as nações amigas. Quem eram as nações amigas? A Inglaterra. Aí nós vamos ter uma outra questão, que nós vamos falar também mais adiante, que a partir de 1808, a capital do Império Lusitano foi transferida para o Rio de Janeiro. A corte vai se instalar na colônia. Então, esse processo da transferência da corte portuguesa, saindo, né, de Portugal, vindo para o Brasil devido às guerras napoleônicas, que nós vamos falar mais adiante, é o chamado processo de interiorização da metrópole. Esse processo ele se dá por quê? Porque a corte portuguesa ela sai de Portugal, no próximo slide nós vamos falar o porquê, tá certo? E vem para o Brasil em 1808. Então, todos os órgãos administrativos portugueses saem de Portugal e vêm para o Brasil, mais precisamente o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Então, França ela vai invadir Portugal, nós vamos falar também mais adiante, vou explicar com mais detalhes, como forma de punição pela não aceitação ao bloqueio continental. As tropas francesas entram pela fronteira leste, enquanto os portugueses vinham para o Brasil, né, fugiam pelo mar, na costa oeste, tá certo?
nós vamos falar mais adiante o que foi esse bloqueio. Vamos relembrar o que foi o bloqueio continental e quais foram as consequências desse bloqueio continental no processo de independência do Brasil. Então, o que foi o bloqueio continental? O sonho de consumo de Napoleão era derrotar a Inglaterra. Mas aí nós vamos ter a seguinte questão. A Inglaterra é uma ilha. Vocês podem observar no mapa, tá? Pegar um mapa e olhar. A Inglaterra é uma ilha. Então a única forma, naquela época, de invadir a Inglaterra era por mar. Era pelo mar. Aí o que acontece? A marinha inglesa é a mais poderosa do mundo. Já a Inglaterra tinha um certo receio de enfrentar a França por terra. Porque, naquele momento, sob a liderança de Napoleão Bonaparte, a França tinha a melhor infantaria do mundo. Então ficava aquela questão. Napoleão não queria enfrentar a Inglaterra no mar, porque a Inglaterra tinha a melhor marinha, e a Inglaterra não queria enfrentar a França por terra, porque a França tinha a melhor infantaria. Aí que vem a questão. Napoleão pensa no seguinte: vou resolver duas questões numa cajadada só. Ou seja, eu vou matar dois coelhos numa cajadada só. O que ele resolve então? Decreta o bloqueio continental. Proíbe todos os países da Europa de comercializarem com a Inglaterra. Por quê? Qual era o objetivo dele? Enfraquecer a economia inglesa, iria fortalecer a economia francesa, e com isso, com a economia inglesa enfraquecida, eles teriam que baixar a guarda. Era o momento que Napoleão queria invadir. Ele pensou que teria criado o plano perfeito. Só que aí nós vamos ter os poréns do plano do bloqueio continental. Primeiro, o bloqueio continental ele vai ser ineficaz por quê? Porque a manufatura francesa não vai dar conta de atender a demanda de consumo dentro da Europa. E outra, Portugal, aí que vem a questão. Como é que Portugal vai ficar nessa situação? Portugal era o principal parceiro comercial da Inglaterra. Os produtos ingleses entravam na Europa via Portugal. Então, a ideia de Napoleão de embargar e arruinar a economia inglesa, que era a sua principal concorrente no mercado europeu, a França de Napoleão queria dominar o mercado europeu, forçando os países a comprar produtos franceses. Só que aí que é aquela questão. Como que Portugal vai ficar nessa questão? Portugal estava no meio do conflito entre França e Inglaterra. Então, Dom João estava numa situação muito difícil. Foi fuga ou transferência, afinal de contas? Por que Dom João estava numa situação muito difícil? Ele seria invadido pela Inglaterra. Se ele não obedece o bloqueio continental, Portugal seria invadido pela França. Ou seja, de qualquer forma, Portugal ia ser invadido pela Inglaterra ou pela França. Então, das duas opções, Dom João escolhe a terceira. Qual foi a terceira? Vir para o Brasil. Tá? Então, a corte portuguesa, liderada por Dom João, sai de Portugal e vem para o Brasil. Nessa questão, que é muito importante, nessa questão, o que acontece? Dentro desse ponto, Napoleão não vai atrás de Dom João por quê? Simplesmente pelo fato de não querer enfrentar a marinha inglesa. Tá certo? Porque a corte portuguesa, quando ela vem para o Brasil, ela vem escoltada pela marinha inglesa, que até então era a maior, né, a mais poderosa marinha do mundo. Tá? Então, Inglaterra faz valer os seus interesses econômicos e políticos, tá? Tira a família real de Portugal e traz para o Brasil. Tá certo? Então, e nessa indecisão, essa indecisão de Dom João vai causar, claro, a invasão de Portugal. Então, aí que vai ser o ponto que o rei, né, o príncipe regente na época, né, o Dom João, ele junta as coisas, junta a corte e parte para o Brasil. Alguns historiadores consideram
a saída da família real portuguesa para o Brasil, a sua vinda para o Brasil, como uma retirada estratégica. Então, e o processo de independência do Brasil se inicia a partir da chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, tá certo? É que nós vamos falar mais adiante também, né, da nossa aula. Então, pessoal, aqui nós estamos falando, né, sobre o processo de independência do Brasil, e com a chegada, e esse processo de independência ele começa justamente a partir da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Ou seja, nós vamos ter a transferência da corte portuguesa para o Brasil. E essa transferência, né, essa transferência da corte portuguesa, ela vai resultar em uma série de transformações políticas e econômicas aqui no Brasil, tá certo? Nós vamos ter o desembarque da corte portuguesa no Rio de Janeiro.